Enquanto Bolsonaro vai visitar o Santuário de Aparecida, no interior de São Paulo, o ex-presidente Lula do PT vai cumprir a agenda no Rio de Janeiro. O repórter Matheus Coelzer tem mais informações para a gente agora. Bom dia, Matheus, seja bem-vindo. Quais são os compromissos de Lula nesse feriado aí no Rio? Oi, Cláudia, bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. O ex-candidato, o ex-prefeito, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já está aqui no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, onde ele deve percorrer as principais ruas para conversar com o seu eleitorado. Uma movimentação já expressiva aqui no Complexo do Alemão. A imprensa toda começa a aguardar, o credenciamento foi feito há poucos instantes e a expectativa é que o candidato chegue até aquele caminhão mais à frente, um caminhão de som, onde a imprensa também vai poder acompanhar mais de perto o pronunciamento do Lula. Por enquanto a gente percebe aqui, Cláudia, tem esse cercado que as pessoas estão aguardando para que se tenha uma proximidade maior. E mais ao fundo a gente também percebe já alguns eleitores, apoiadores do candidato Lula. Nesse momento, a assessoria de imprensa do Lula confirmou que ele está na ONG Vozes da Comunidade. É uma ONG bastante atuante, principalmente aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Ele está conversando com essas lideranças e já nessa ONG falando sobre suas propostas, até porque na sua campanha ele vem falando bastante sobre projetos que devem ser feitos aqui na zona norte do Rio de Janeiro, uma área um pouco mais carente e como falou ontem também em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Até o momento, aqui para a zona norte do Rio de Janeiro, ele não se pronunciou, até porque é aguardada essa chegada para conversar com nós da imprensa e aí sim ele deve dar um maior detalhamento e também percorrer essas principais ruas aqui do Complexo do Alemão. Esse é o cenário no atual momento, então. Houve um certo atraso, tanto no credenciamento quanto no pronunciamento dele. A informação, então, final é que, de fato, ele está nessa ONG, que fica a poucos metros de onde a imprensa, de onde nós estamos e onde aguardamos, então, a chegada dele em alguns instantes e a gente vai trazendo os detalhes aqui no Jornal da Manhã. Cláudia. Obrigada aí por enquanto, Matheus Coelzer, que volta com a gente durante a nossa programação ainda. Vamos voltar então a conversar com o Rodrigo Carvalho. Rodrigo, a gente viu aí os candidatos focando suas campanhas na região sudeste. Hoje o Lula está no Rio de Janeiro, onde tivemos aí um governador reeleito em primeiro turno. E é importante ter esse foco num estado que está dividido nesse momento. Como que você vê essas campanhas sendo focadas no Sudeste dos dois candidatos? Primeiro que eu acho que o Bolsonaro, ele tenta fazer uma estratégia de aproximação do eleitorado católico. Ele foi ao Círio de Nazaré e agora está indo a Aparecida. Então eu acho que nesse caso ele estabelece uma relação, tenta estabelecer uma relação de diálogo com o público católico. E ele tenta reforçar o trabalho dele numa região que ele teve mais votos, né? O Sudeste ele teve mais votos e no Sul também. Ontem ele esteve em Balneário de Camboriú e em Pelotas, né? Então ele tenta reforçar o trabalho a partir desse eleitorado mais consolidado. Já Lula, ele justamente tenta o oposto. Ele tenta tirar a diferença de votos que ele perdeu no Sudeste, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, foi 1 milhão de votos de diferença. Então ele tenta diminuir essa diferença para que ele tenha uma margem maior para esse resultado do segundo turno. Então, o Lula, ele busca, essa semana parece que ainda ele vai ao Nordeste, mas é uma visita, me parece, pontual. Depois ele deve consolidar, eu acredito nisso, que ele vai consolidar as tarefas dele, as agendas dele, principalmente no eleitorado do Sudeste. Não é simples a posição do Bolsonaro na eleição, não é? Se você for observar, foram 6 milhões de votos a mais para Lula no primeiro turno. Para que Bolsonaro, a tarefa de Bolsonaro é tirar essa diferença e ampliar a votação dele, né? Mas se você observar o mapa eleitoral do primeiro turno, você vai encontrar muita dificuldade. Bolsonaro precisaria, objetivamente, ter uma votação muito mais expressiva no estado de São Paulo, que é o estado maior, que mais tem eleitor. Ele fez cerca de 1,8 ou 2 milhões de votos de diferença em relação
a Lula, ele teria que ampliar isso para 6, 7 milhões de votos para compensar as diferenças que tem, por exemplo, em relação ao Nordeste. Porque o Nordeste ofereceu a Lula 12,5 milhões de votos a mais do que Bolsonaro. Bolsonaro ganhou no Sul com 3 milhões a mais e 2,5 milhões a mais no Sudeste. Então ele precisaria ampliar significativamente a votação dele no estado de São Paulo. Alguns colegas, cientistas políticos e comentaristas políticos, consideram que Minas Gerais sempre foi o estado que faz a diferença na votação do segundo turno, quem é eleito presidente da República. A minha modesta opinião é que São Paulo será o dínamo desse resultado eleitoral. Se São Paulo conseguir colocar para Bolsonaro 6, 7, 8 milhões de votos, que é uma diferença muito importante, muito difícil, inclusive, de ser tirada, mas muito importante, Bolsonaro pode almejar a presidência da República. Se não tirar essa diferença, se não fizer essa diferença, se fizer, por exemplo, menos de 5 milhões de votos, é difícil o Lula perder a presidência da República, porque ele vai ampliar a votação dele no Nordeste e ele é muito competitivo também no Sudeste. Então, é um desafio muito importante, apesar de que, é importante dizer, o Brasil está cindido, o Brasil está completamente dividido, a diferença de votação de um a outro será pequena no resultado final, e nós temos ainda 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas, para o dia da eleição. Portanto, para a campanha eleitoral, uma eternidade. Então, a partir disso é que nós vamos ver o comportamento das agendas, o comportamento dos discursos, o comportamento do programa de televisão que cada um vai estar levando ao ar e como será esse comportamento até o final do processo eleitoral. A gente tem uma arte aí que mostra o resultado das eleições presidenciais no país, né? Lula ganhou em todos os estados do Nordeste, esses que estão em vermelho, e na maioria do Norte. Já Bolsonaro ganhou em todos os estados do Sul, do Centro-Oeste e no Sudeste, só perdeu em Minas Gerais. A gente também tem uma outra arte que mostra a disputa presidencial pelos estados, aí mostrando o número de eleitores em cada estado. E com essa disputa também nós fizemos uma arte para mostrar quem está com quem. O partido que está apoiando cada candidato neste segundo turno também a gente tem essa arte. Gostaria de saber da sua opinião. Aí estão os candidatos, o Lula, que está com o PSB, o PCdoB, o PT, o PSDB, aliás, tá difícil para enxergar aqui, mas você que está acompanhando essa arte consegue ver exatamente quem está com quem. Aí, ó, os partidos PSB, PCdoB, PV, PSOL, Rede, Solidariedade e tem outros partidos do outro lado também e os que estão neutros neste momento, você acompanhou nessa arte. Rodrigo, nessa composição aí que a gente viu nos estados, qual seria a melhor estratégia, na sua opinião? É importante focar realmente nos estados onde você tem uma deficiência dos votos ou ir para aquele lugar onde você já está consolidado e, quem sabe, consegue atrair mais votos? Eu acho que a disputa dessa eleição será no Sudeste. A disputa da eleição, vou pegar Minas Gerais, por exemplo, como a turma acha que é o centro do desafio político, né? A diferença de Lula para Bolsonaro foi de 600 mil votos. 600 mil votos, o estado médio do Nordeste já colocou na frente. O estado de São Paulo fez 1.800.000 votos para Lula. O Maranhão fez 1.600.000 votos. Desculpa, para Bolsonaro. No Maranhão, o Maranhão botou 1.600.000 votos para Lula. Então, o Sudeste é um elemento importante. Você não pode achar que você vai tirar mais voto a diferença de onde você tem menos votos. Porque o Sul, por exemplo, que é uma área muito importante para a ampliação de Bolsonaro pode ampliar mais 1 milhão de votos no Sul. Por quê? Porque acaba os votos no Sul. Você tem uma limitação de eleitor no Sul. Então, essa ampliação ela pode crescer, mas ela é limitada. Isso é o que os governadores do Nordeste, os agentes políticos pró-Lula no Nordeste, querem colocar uma diferença ainda maior de mais ou menos 1 milhão, 1,5 milhão de votos. Então, no Sudeste e em particular em São Paulo, onde você tem uma variação. São Paulo tem uma informação importante, cerca de 22%
dos eleitores de São Paulo se abstiveram. Se o Bolsonaro consegue convencer uma parcela desse eleitorado a votar nele e deixar de se abster, muda significativamente a configuração e a qualidade que o voto vai ter, sobretudo a quantidade, né, que o voto vai ter para Bolsonaro em São Paulo. No Rio de Janeiro, a impressão que eu tenho é que Lula avançou. Ele fez uma composição melhor do que a de Bolsonaro no segundo turno. A impressão que eu tenho é que essa votação, essa diferença de 1 milhão de votos, no mínimo vai se manter. Na média, eu acho que Lula vai tirar essa diferença. Ele vai perder a eleição no Rio de Janeiro, mas vai perder por menos votos que perdeu no primeiro turno. Só que em São Paulo, pelas pesquisas apontadas, a pesquisa do IPESP, do IPEC, de segunda-feira, dá praticamente um empate técnico entre Lula e Bolsonaro no estado de São Paulo. Então, são desafios importantes. A estratégia, os estrategistas da campanha do Bolsonaro sabem necessariamente, eles sabem disso, que necessariamente precisam ter essa votação, essa ampliação de votos no estado de São Paulo. Então, é claro que o Bolsonaro vai fazer todos esses movimentos, ele tem uma força muito grande nas redes sociais. Eu não fiquei assim muito bem impressionado com a agenda do Bolsonaro no final de semana. Domingo ele não teve agenda, segunda ele não teve agenda, ele passou a ter agenda ontem e terá hoje, né? Me parecem agendas tímidas para a necessidade que o Bolsonaro tem de enfrentar os desafios futuros, né? Já Lula está correndo atrás para tentar ver se tira a diferença justamente nessa região importante que é o Sudeste. Hora certa na PAN, agora 10h30, a gente tem uma arte que mostra onde os candidatos estão concentrando as viagens aí nestes dias, desses 10 dias de campanha do segundo turno. Lula concentrou em São Paulo 7 visitas, em Minas 1, no Rio de Janeiro 2, então, portanto, a região sudeste em destaque. Até hoje isso. Bolsonaro... Hoje, né, Lula, a gente mostrou que ele está no Rio de Janeiro. Bolsonaro teve uma visita em São Paulo, no Distrito Federal 5, Minas Gerais 2 dias, no Pará 1, Santa Catarina 1 e no Rio Grande do Sul também 1. Bom, vamos ver aí também como foi o dia de campanha daqui a pouquinho dessa terça-feira de ontem, né, onde eles concentraram as campanhas. Mas voltando então com o Rodrigo. Rodrigo, a gente viu aí, né, você falou que realmente a ideia é concentrar a campanha em São Paulo. Lula bastante em São Paulo, o presidente Bolsonaro viajou bastante para o Sul também, né, e outros estados. Realmente, São Paulo é que deve fazer a diferença, então, nesse segundo turno. É da onde você mais pode tirar votos, onde você mais pode conseguir estabelecer uma diferença dessa votação. Para quem está atrás, no geral, ele precisa buscar onde tem mais votos, inclusive onde ele pode ter mais potencial eleitoral. E o estado de São Paulo demonstrou, sobretudo o interior de São Paulo, né, a capacidade de votar no Bolsonaro, né? Claro que a gente tem que se basear nas pesquisas que estão sendo apontadas, né? E nas pesquisas apontadas, você tem uma vantagem muito grande para o Bolsonaro no interior de São Paulo e, repito, né, pesquisa IPEC, que foi divulgada na segunda-feira, né, e uma vantagem de Lula na região metropolitana. Então, essa disputa ela precisa ser mais abrangente para Bolsonaro. Se ele for buscar mais votos, como eu vou repetir, né, Sul, ele teria que ter uma ampliação, mas é uma ampliação mais limitada. Centro-Oeste também é um eleitorado muito limitado, embora ele tenha tido 1,4 milhão de votos a mais do que Lula. Então ele pode ampliar? Pode, mas eu acho pouco provável que ele consiga aumentar muito mais a votação, né? E também tem um outro elemento importante que o pessoal costuma verificar, que é a votação que os outros candidatos a presidente da República tiveram, e para onde vai esse voto, né? Então, pelas pesquisas, majoritariamente, os votos de Simone Tebet está indo para Lula e os votos de Ciro Gomes está meio dividido, um pouco mais dividido, mas um pouco mais para Lula, um pouco menos para Bolsonaro, né? Até um raciocínio interessante, né? Porque o eleitorado do Ciro Gomes, como o Ciro Gomes fez uma campanha muito centrada no enfrentamento a Lula, uma parte do eleitorado que
em tese, iria para Lula objetivamente, ou naturalmente iria para Lula, pelo PDT ser um partido de esquerda ou de centro-esquerda, o comportamento do eleitorado não tem sido exatamente esse, ele tem sido mais dividido. Não é? E se você pegar o mapa eleitoral no Nordeste, por exemplo, onde o desempenho do Ciro Gomes foi maior, a tendência desse segundo turno, desses 3% que o Ciro teve, nesse caso, dos 3%, eu acho que a maioria dos votos realmente vai para o candidato a presidente do PT.